Bom, gente, hoje é Dia dos Pais, inclusive logo após a mensagem, após a oração, nós vamos aqui orar por todos os pais, tá? No finalzinho do culto. Como hoje é Dia dos Pais, eu preparei uma mensagem que eu tenho certeza que vai edificar a vida de todos nós. O tema é esse: olhe para o Pai. Bom, gente, se eu sou pai, eu posso falar isso. Se tem uma coisa que queremos dar de presente para os nossos filhos, é o nosso exemplo. É isso que nós queremos. Porque a melhor coisa que você pode deixar para o seu filho é o seu legado, né? O seu exemplo, seu caráter. Isso não tem preço, né? Do mesmo jeito que nós queremos receber dos nossos filhos a obediência, a honra, né? Está escrito: honra o teu pai e tua mãe. Queremos que os nossos filhos nos honrem, né? Queremos isso. Mas para isso acontecer, precisamos dar exemplos, ou melhor, dar exemplo para os nossos filhos. Por isso que eu preparei essa mensagem: olhe para o Pai. Gente, nessa semana eu recebi um link de um amigo, e nesse link era uma pessoa que um dia esteve na presença de Deus, era envolvido com as coisas de Deus. Hoje essa pessoa está no mundo, né? Essa pessoa está completamente perdida. E quando eu vi o estado que a pessoa estava, eu fiquei horrorizado, fiquei assustado. E nos comentários abaixo, as pessoas falando cada coisa, sabe? E um dos comentários falava assim: tá aí, aqui era crente, aqui era de Deus, tá aí. E, sim, eu fiquei assim, perplexo, tá? E aí, né, depois que eu vi o estado que essa pessoa se encontra, que Deus tenha misericórdia dela, oro muito para que ela se volte para Deus, se converta. Eu fiquei pensando, gente, nós temos tantos, mas tantos maus exemplos. Nós temos muitos maus exemplos espalhados por aí. Sem contar a apostasia que está tomando conta de muita gente, né? Com respeito a essa pessoa, eu não sei, eu não creio que seja uma apostasia, porque ainda ela fala das coisas de Deus e tal, mas eu não acredito que seja apostasia, porque eu aposto aquele que se vira totalmente, se torna um descrente. E aí a pessoa que está afastada, que está distante, ela pode estar perdida, mas ainda lá no coração dela ela crê. Ela crê em Jesus, ela crê que existe o céu, ela crê que existe o inferno. Então, para essa pessoa, eu creio que há esperança, há uma saída, né? Bom, hoje nós temos muitos maus exemplos. E as pessoas nós não devemos olhar para nenhum deles. Devemos olhar para os bons exemplos. Como eu falei, o pai quer dar o seu exemplo ao filho, né? Isso é a melhor coisa que a gente pode dar aos nossos filhos. Um bom exemplo, né? E do mesmo jeito, Deus nos ensina o bom caminho. E hoje eu quero falar exatamente sobre isso. Olhar o que é bom, observar o que é bom, fitar os olhos naquilo que é bom. É isso que eu quero falar. Você pode abrir a sua Bíblia, vamos lá? Eu vou ler 3 textos, tá? 3. O primeiro texto é Hebreus 12. Hebreus 12, 2. Gente, só uma coisinha, eu me esqueci. Quem ainda não compartilhou o culto, compartilhe agora. Essa mensagem vai ajudar muita gente. Compartilhe com seus amigos e contatos agora. Coloque no seu grupo de WhatsApp,
aí no seu status, no seu story, envie para alguém, no seu grupo de amigos, grupo de trabalho. Vamos lá, vamos lá. Vamos fazer com que outras pessoas participem do culto. Dá tempo. Essa mensagem vai ajudar muita gente, tá? Bom, nós vamos ler Hebreus 12, 2, tá? Isaías 51, 2 e Mateus 6, 26, tá? Hebreus 12, 2, Isaías 51, 2, Mateus 6, 26. Mas aí eu vou, quando chegar a hora de ler cada texto, vou citar novamente a referência, ok? Se você não conseguiu abrir nos três, não tem problema não. Abra a sua Bíblia em Hebreus 12, 2. 12, 2. Eu coloquei esse subtítulo aí. Olhe para o Salvador. Olhe para o Salvador. Diz assim: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Vamos orar? Senhor, fale conosco, queremos ouvir a sua voz, em nome de Jesus. Amém. Gente, esse primeiro texto de Hebreus 12, 2, o autor da carta aos Hebreus, ele começa assim: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Olhando firmemente. Bom, quando nós olhamos para Jesus, nós olhamos para a perfeição, nós olhamos para a salvação, nós olhamos para aquele que é digno de toda honra, de toda glória. Nós olhamos para a nossa oferta, porque Cristo foi a nossa oferta, Ele morreu em nosso lugar. Nós olhamos para aquele que nos salvou. Então olhar para Jesus é você olhar para a salvação, é você olhar para o Salvador. Eu citei o exemplo dessa pessoa que se encontra perdida. O que ela precisa fazer? Olhar para Jesus. Voltar a olhar para Jesus, porque se você olhar para si mesmo, se ela olhar para ela mesma, se eu olhar para mim mesmo, eu vou tropeçar, você vai tropeçar, porque nós somos falhos e pecadores. Se eu olhar para o mundo, eu vou ser atraído por ele. Eu preciso olhar para Jesus. O que é olhar para Jesus? É você olhar para a perfeição, é você olhar para aquele que te perdoou, aquele que te salvou, aquele que te resgatou por sangue, aquele que deu a vida por você. Quando nós olhamos para Jesus, nos sentimos fortes, porque nós somos fracos. Quando olhamos para Jesus, esquecemos as nossas imperfeições e olhamos para a perfeição que é Ele. Quando olhamos para Jesus, fechamos as brechas para os nossos inimigos, ou para o nosso inimigo que é Satanás. Os inimigos que eu cito aqui: o pecado, o mundo. Esses inimigos, eles nos rodeiam todos os dias. Eles querem um espaço, mas quando nós olhamos para Jesus, nós fechamos essas brechas, nós fechamos essas portas. Então a primeira coisa que precisamos fazer, olhar para Jesus, porque o autor, ele dá detalhes. Ele suportou a cruz, suportou a oposição dos pecadores e hoje está sentado à destra do Pai. Ele suportou. E essa palavra suportar nos ensina muitas coisas. Nós estamos nesse mundo suportando, gente. Carregar a cruz é fácil? Não é fácil. Mas é o preço que nós pagamos. Nós temos que suportar o peso da cruz. Precisamos suportar. Porque nós sabemos o que está proposto, né? O autor, ele fala dessa proposta. Que Jesus, ele suportou pela proposta que havia. E há uma proposta para nós, um propósito para nós, que é a vida eterna. E cremos nisso. Mas enquanto isso não acontece, precisamos suportar. E nós só conseguimos suportar a cruz quando olhamos para Jesus.
Esse olhar para Jesus, muitos distorcem isso, né? A religiosidade mesmo usa muito essa expressão, olhe para Jesus, porque, na verdade, a religiosidade usa essa expressão para esconder a sujeira debaixo do tapete. Quando algum líder erra, algum líder faz coisa errada e alguém vê, alguém denuncia, não esquece isso, olha para Jesus. Então, ou seja, para esconder a sujeira debaixo do tapete. E não é exatamente, não é isso. Não é isso. Olhar para Jesus é você olhar para aquele que te salvou. É você encontrar forças. Olhar para Jesus é você olhar para o bom exemplo. Olhar para aquele que pode todas as coisas. Quando eu me sinto fraco, preciso olhar para Ele. Quando eu me sinto perdido, sem norte, sem direção, preciso olhar para Ele, porque Ele é tudo que eu tenho. Eu preciso olhar para Ele. A mesma coisa, você está dirigindo. E o caminho que você precisa pegar é a próxima esquerda. Você não vai olhar para a direita. Você não vai virar à esquerda olhando para a direita. Não pode, você tem que voltar todo o seu olhar para a esquerda. Porque é onde você precisa ir. Então, quando olhamos para Jesus, sabemos que é o caminho que nós precisamos trilhar todos os dias. Quando a gente olha para Ele, recebemos força, nos sentimos amados, nos sentimos acolhidos. Então, é para Ele que nós precisamos olhar. E segunda coisa, segundo ponto nessa mensagem, além de olhar para o Salvador, além de olhar para Jesus, precisamos olhar também para os bons exemplos. Isaías 51, verso 2. Isaías 51, verso 2. Olhai para Abraão, vosso pai, e para Sara que vos deu a luz, porque era ele único quando eu o chamei. O abençoei e o multipliquei. Aqui nós temos o testemunho de Abraão, que quando foi chamado era único, mas obedeceu a Deus, seguiu a direção de Deus, considerado pai da fé, foi abençoado por Deus, né? Multiplicou, ele que não tinha um filho, com Sara, teve Isaac, teve outros filhos, inclusive o nosso Senhor Jesus vem também da mesma linhagem de Abraão. Ou seja, quem foi Abraão? Um bom exemplo. Um bom exemplo. Nós temos vários bons exemplos na Bíblia. Por que eu citei aqui hoje Abraão? Porque a gente tem tantos maus exemplos de pessoas que um dia estiveram firmes com Deus e hoje não estão mais. Pessoas que um dia estiveram caminhando com Jesus e hoje não caminham mais. Devo olhar para essas pessoas? Não. Eu vou orar por elas, mas eu não posso ficar olhando as escolhas que elas fizeram ou o modo de vida que elas estão vivendo. Eu tenho que orar por elas. Eu vou olhar para os bons exemplos. Abraão era um homem falho, pecador, como todos nós, porém um bom exemplo, porque obedecia a Deus. Então, busque os bons exemplos para a sua vida, não fique olhando para os maus exemplos. Pode acontecer de uma pessoa ser um bom exemplo e amanhã não ser mais. Isso pode acontecer, infelizmente. E cabe a você seguir em frente, olhando para Jesus e olhando para os bons exemplos. Né? Quando Paulo fala para ser imitador dele, né? Paulo fala para ser imitador dele porque ele imitava a Cristo. Não que ele se sentia alguma coisa, ou que ele se achava. Não, não era nada disso. Porque como ele imitava a Cristo, ele fala, né, para a gente imitá-lo.
Ou seja, naquilo que é bom, naquilo que é verdadeiro, naquilo que é respeitável, naquilo que é louvável, naquilo que é puro, naquilo que é bom. Então, olhe para os bons exemplos. Porque se você olhar para quem teve uma atitude ruim, uma escolha errada, isso não vai ser bom para você. Como eu disse, temos que orar por todas as pessoas. Se a pessoa que você admirava teve uma escolha errada, ore por ela. Mas não fique com seus olhos na atitude dela. Porque isso não é bom para você. Ore por ela. Ore por ela. Aqui Isaías cita, olhai para Abraão. Né? Vamos olhar para Abraão. Quem foi Abraão? Vamos ver quem foi esse homem. Suas atitudes, suas escolhas. Então, os bons exemplos temos que absorver. Aquilo que é bom a gente tem que guardar. O que não é a gente tem que jogar fora. Tá? E o terceiro ponto que eu quero compartilhar com vocês. Já falamos de olhar para o Salvador. Falamos agora de olhar para os bons exemplos. Né? E por último, leem comigo. Olhe para os feitos de Deus. Isso mesmo. Temos que olhar para aquilo que Deus já fez. Olhar por tudo aquilo que Deus, por sua misericórdia, deu a nós. E eu fiz questão de citar, de colocar aqui, Mateus 6:26. Mateus 6:26. Leem comigo. Observai as aves do céu. Não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, o vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Por que eu citei aqui Mateus 6:26? Em outra tradução, nós temos assim, olhai as aves do céu. Observar e olhar é a mesma coisa. Então aqui Jesus, nas suas palavras, né, ele combatendo a ansiedade que estava no coração dos discípulos, ele diz, observai, olhai as aves do céu. Gente, as aves do céu, a natureza, tudo foi criado pelas mãos de Deus. Então nós temos que olhar para os feitos de Deus. Quando você for tomada por uma preocupação, uma ansiedade, um medo, olhe para aquilo que Deus já fez. Você quer ver uma coisa? Você aí do outro lado, acompanhando esse culto, é um milagre. Você está vivo, respirando. E se você está em Cristo Jesus, você tem tudo, porque você foi salvo por Ele, resgatado por Ele. Então, olhe para os feitos de Deus. Quando alguma coisa tomar conta do seu coração, algo ruim tomar conta do seu coração, olhe para aquilo que Deus já fez. É isso que eu faço. Quando a preocupação vem na minha mente, acontece alguma coisa ruim, desagradável, eu procuro me lembrar das coisas que eu já passei e Deus, por sua misericórdia, me ajudou. Eu fico lembrando das situações que eu consegui superar através de Jesus. Então, são essas coisas que você deve olhar para aquilo que é bom, aquilo que é louvável, aquilo que é respeitável. Se você está aí com os olhos voltados para as preocupações, para o medo, ou para uma direção errada, olhe para aquilo que Deus já fez. E vou pontuar o principal nessa última mensagem. Olhar para aquilo que Deus já fez. Tá. Grandes feitos. O maior deles, o Filho dele na cruz por você. É isso. Olhe para isso. Se você está aí sendo tentado com um pensamento ruim, ou quem sabe uma escolha errada você fez, uma decisão errada você tomou, e agora que a ficha caiu, você está aí meio
desnorteado, sem saber o que fazer, olhe para aquilo que Deus já fez por você. Olhe para os feitos dele. Olhe para as maravilhas dele. Né? O interessante é que nessa passagem, Jesus explicando, combatendo, melhor dizendo, a ansiedade dos discípulos, eu fico imaginando os discípulos sentados, né? Jesus fala, olha, observai as aves do céu. Elas não semeiam, elas não colhem, mas não falta nada para elas. Então eu fico imaginando essa cena. Jesus falando para os discípulos olharem para as aves. Ou seja, em vez de vocês ficarem aí com os olhos voltados para as preocupações de vocês, olhe para aquilo que é bom. Olhe para aquilo que o meu Pai já fez, né? Olhe para aquilo que são os nossos feitos. Olhe para aquilo que só Deus pode fazer. Então é nisso que nós temos que fazer. É nisso que nós temos que trabalhar todos os dias. Olhar para o Pai. Olhar para Ele, olhar para o Salvador, olhar para os bons exemplos, olhar para os feitos de Deus. Que essa mensagem possa edificar a sua vida, possa edificar o seu coração. Nós vamos agora orar e você tem aí a oportunidade de se voltar, se entregar a Jesus. Se você já se entregou, glória a Deus por isso. Maravilha. Continue firme, olhando firmemente, não se esqueça dessa palavra, olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Deus e Pai, obrigado por essa palavra, por essa mensagem tão maravilhosa. Graças te damos por tudo que o Senhor tem feito por nós. Senhor Deus e Pai, sabemos que o mundo jaz no maligno e tenta nos atrair, tenta nos chamar a atenção, que os nossos olhos estejam voltados apenas para o Senhor. Queremos olhar para o Senhor todos os dias, olhar para aquilo que é bom e olhar para os teus feitos. Eis-me aqui outra vez diante de ti, abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim ao sentir o teu toque. Por tua bondade libertas meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Ah, Deus, fortaleça a nossa vida, fortaleça a nossa caminhada, Deus. Fortaleça a nossa fé. Nos ajude, Senhor, a caminhar com o Senhor, porque sabemos que carregar a cruz nesse mundo não é fácil, suportar a cruz não é fácil. Só a Tua presença, somente o Senhor para fazer isso. Se você está aí do outro lado e ainda não se entregou a Jesus, aproveite esse momento para você se entregar de todo o seu coração. Fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim ao sentir teu toque. Te exaltamos e te glorificamos, ó Pai. Como é bom saber que o Senhor nos ama. Seja exaltado e glorificado. Eu venho me derramar, dizer que te amo.
formoso. Tu és formoso, Senhor. Me derma dizer que te amo e dizer que é de ti que eu preciso. Dizer que sou grato